Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você continua alegre, feliz com o nosso Deus na sua vida? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem executado na sua vida? Sim. Abra sua Bíblia em Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos e para a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite para falar aqui a nós. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança. Vai lá no verso 6. Diz assim: Por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Verso 8: E os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Verso 9: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Levanta sua mão assim para o céu. Levanta sua mão para o alto. Diga comigo assim: Meu Deus, nesta noite, eu creio que o Senhor tem uma palavra ao meu coração. Diga assim: Meu Deus, faça isso, desendureça o meu coração e que eu possa ouvir a tua palavra e ela fazer morada na minha mente, no meu entendimento e no meu coração. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos. A nossa vida, a nossa caminhada cristã, o nosso dia a dia, ela é como se você, no dia que você aceita Jesus, você começasse uma caminhada. Porque enquanto você ainda não conhece e não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, você não tem um lugar, você só tem um lugar para caminhar. Mas quando você aceita a Cristo como Salvador da sua vida, Ele começa a te tirar então de lugares que talvez você passaria e que talvez você não conseguiria sair desses lugares. Então a vida cristã não é simplesmente uma corridinha de 100 metros, não, nada disso. A vida cristã é como se fosse uma maratona, onde nós temos que ter um preparo, porque às vezes nós começamos a correr muito rápido e não conseguimos ou não conseguiremos chegar ao final desta corrida. Então, aqui eu entendo, nesse momento, quando leio esta passagem da Bíblia Sagrada, que o povo do exército, do povo de Deus, ele estava querendo sair do lugar de prisão, ele estava querendo sair do Egito, um lugar que significa morte, lugar que significa escravidão, um lugar que significa você estar preso, é você não ter condição de fazer coisa alguma, um lugar onde as suas esperanças estão se esvaindo, onde a sua vida está indo embora e você não tem condição.
Às vezes na nossa caminhada cristã é exatamente isso. Quando nós estamos ainda no Egito, quando nós estamos lá colocar firme com os nossos pés, por isso que eu coloquei o tema desta palavra como longe do Egito é que a promessa se cumpre. Por quê? Lá no Egito, promessa de Deus não vai cumprir na nossa vida. Não adianta nós pensarmos que no Egito é lugar de promessa. Deus nos prometeu, foi Canaã. Deus nos prometeu, a terra prometida é Canaã, não é ficar no Egito. Apesar que muitas pessoas têm dificuldades de sair do Egito. Porque o Egito, se nós formos pensar bem, o Egito não era ruim. O Egito não tinha coisas ruins. O Egito não tinha coisas que a gente pudesse falar, não, são desprezíveis. Não. É por isso que, às vezes, nós temos exatamente essa dificuldade. E Deus tem uma dificuldade maior em trabalhar ao nosso coração para que a gente possa pensar e querer raciocinar, meditar e dizer: o Egito não é o meu lugar, apesar de ser um bom lugar, não é o lugar da promessa da nossa vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele diz, Deus se apresenta aos israelitas, ele diz algumas coisas e diz assim: pois eu sou o Senhor. Ou seja, ele faz umas promessas, faz as suas promessas, e é como se ele colocasse uma assinatura. Né, pastor Silvio? É como se Deus colocasse no final da sua sentença uma assinatura, um reconhecimento de firma. Você vai num lugar, num cartório desse, e você quer que a sua assinatura tenha legibilidade, a palavra não é exatamente essa, mas você possa ser reconhecida em qualquer outros documentos, você tem que ir a um cartório e fazer isso. E o que Deus está dizendo aqui é exatamente isso. Olha, vocês estão acostumados a estar no meio de deuses estranhos, deuses desconhecidos, mas saiba de uma coisa: esses deuses não podem fazer nada por vocês. Quem pode fazer para vocês sou eu, o Senhor da sua vida. Agora a gente passa por alguns momentos que a gente tem uma promessa, a promessa de sair do Egito. Todos nós temos promessas na nossa vida, mas você ter uma promessa é uma coisa, e você receber a realização dessa promessa é outra coisa muito diferente. Muitas pessoas recebem promessas de Deus e nunca vão ver as promessas se cumprir na vida deles. Pastor, que é isso? É verdade. Muitos nunca verão promessas. Não é que Deus não tem capacidade para fazer, não é porque Ele não quer fazer, mas é porque Ele não invade a nossa vida, a nosso dia a dia, os nossos passos, o nosso caminhar. Ele simplesmente, parece que nós limitamos o agir de Deus na nossa vida, para que as promessas dEle venham se cumprir, porque as pessoas que receberão essa promessa não são outros, são nós. Então somos nós os responsáveis por todos os atos em direção nesta caminhada cristã. Diga amém. Então, normalmente, essa promessa é uma promessa de Deus, ela passa por alguns pequenos testes, chamados de si. Tudo tem um si na vida, não é? A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Para que tem o si na nossa vida? Para que as coisas não são assim? Então, por que Deus não faz, não coloca? Mas por que às vezes nós temos que ter o si na nossa vida? Por quê? Uma condicional, é verdade. Às vezes nós temos que ter um si na nossa vida porque nós ainda não estamos preparados, porque ainda nós não estamos sendo obedientes. Nós estamos tendo um si na nossa vida porque para saber se nós amamos mais o bem que nós receberemos da promessa ou o doador da promessa. É para que Deus saber se nós estamos amando mais aquele que fez a promessa ou aquele que prometeu alguma coisa, aquela coisa que foi prometida. Muitas vezes nós nos esquecemos daquele que fez a promessa na nossa vida e colocamos os nossos olhos simplesmente no bem, naquilo que é o real objeto da promessa de Deus. E às vezes nós não conseguimos sair do lugar, porque nós não temos os olhos abertos para olhar e simplesmente ver que se nós estamos recebendo alguma coisa,
é porque veio do céu para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Adão tinha todas as coisas no jardim, mas Deus colocou um si na vida dele. Deus deu todos os presentes para ele, imagina. Deus falou de tudo que tiver aqui, tudo. Tudo que você olhar, onde você colocar os seus olhos, você pode usufruir. É como se Deus falasse assim, olha, é o seguinte, o negócio é o seguinte, em Goiânia aqui, imagina todos os carros, vamos um exemplo mais besta do mundo, né? Não tem nada de espiritual, mas imagina se todos os carros daqui de Goiânia estivessem, eu vou colocar à disposição de você. Você vai poder utilizar esses carros aqui o resto da sua vida. Qualquer um. Vai aqui na esquina, pega uma Lamborghini, pega uma Maserati, pega uns carros. Vai, usa de todas as coisas. Está à sua disposição para você fazer o que bem quiser. Só não usa o Fusquinha 68 que está encostado debaixo da chuva, lá longe. O que Adão fez? Cansei de andar de Aventador, cansei de andar de Mercedes, não sei o quê, cansei de andar, eu vou experimentar. Por que eu não posso andar de Fusquinha? Por que eu não posso? Se eu estou andando de tanta coisa boa, por quê? O que faz me impedir de andar daquele Fusquinha? Às vezes nós fazemos uns testes, passamos por testes, mas às vezes nós fazemos uns testes também. Preste atenção, você que tem filhos. Você imagina que você quer incentivar o seu filho a, sei lá, você quer incentivar o seu filho a passar no vestibular. Sei lá, ele não é um bom estudioso, não é lá um grande aluno, não tem lá uma grande inteligência, mas é seu filho. E você quer vê-lo crescer, quer vê-lo prosperar. Você sabe que se você deixá-lo daquela maneira, ele não vai crescer, ele vai continuar daquele jeito. Aí você faz uma coisa do mais besta. Você diz assim para ele, olha, nesse ano agora que você às vezes está prestando vestibular, se você passar no vestibular, eu vou te dar, o que a gente dá? O Fusca? Não, vamos te dar um carro para você. Eu vou te dar um carro para você ir para a faculdade. E se o seu filho não passar, o que você faz? Você dá o carro para ele? Ou aumenta meu filho, já que você não passou, eu vou te dar um avião. É isso que está fazendo? Já que você não passou, será que é isso que Deus faz conosco? Por que nós não fazemos uma proposta dessa para um filho? Sei lá, a gente chega para o nosso garotinho, ouvindo as menininhas aqui, né, mais linda aqui, dançando aqui na frente. Por que a gente não chega para uma menininha dessa, pequenininha, e faz assim, o negócio é o seguinte, vamos um papo reto aqui, entre nós dois. Vamos fazer o seguinte, se você hoje tomar a mamadeira inteira, eu vou te dar um carrão, está vendo lá o carrão? É seu. Por que nós não fazemos isso para uma criança de 2 anos? Por quê? Porque ela não está preparada, porque ela não tem maturidade. Por que às vezes as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? Apesar de às vezes nós nos acharmos o máximo, nós acharmos que nós merecemos, achamos que nós estamos sendo injustiçados, enquanto outros estão recebendo aos montes da parte de Deus, nós não estamos recebendo, parece que coisa alguma. Eu vou seguir um pouco o raciocínio, porque o tempo voa. A parte mais difícil para Deus não é executar uma promessa na nossa vida, mas é fazer com que eu entenda que essa promessa possa um dia vir a ser executada na minha própria vida. Vocês estão me entendendo? Olha o que no verso 9 diz:
Eu fiz questão de colocar isso aqui. Moisés declarou isso ao israelita. Isso o quê? As promessas de Deus que Deus tinha feito na vida de cada um deles. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. Os israelitas não deram ouvidos a Moisés. Continua. Por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Preste atenção no raciocínio. Não deram ouvido a Moisés por causa de quê? Da angústia e da opressão que sofriam. Aí o que Deus fez? Deus então disse a Moisés: Moisés, vai lá e dizer ao faraó, rei do Egito, dizer: deixa o meu povo ir. Deixa com que o meu povo saia. Deixa com que o meu povo vá. Agora não é mais o povo que responde, agora é Moisés que responde para Deus. E Moisés responde para Deus o quê? Ele diz: Senhor, se os israelitas não estão ouvindo essa pobre criatura aqui, se os israelitas não estão me ouvindo, Senhor, como é que o faraó vai me ouvir? Ainda mais que eu tenho dificuldade para falar, sou meio gago. Aqui tanto as pessoas que receberiam a bênção, como o profeta da bênção, não estava acreditando na bênção. Nenhum estava acreditando na bênção. Por isso que Deus tem uma dificuldade de às vezes tratar conosco, de tratar com a nossa vida, de tratar com as picuinhas que às vezes nós temos, com aquilo que às vezes nós carregamos durante a nossa vida. Nós não conseguimos nos livrar de alguns fardos, algumas coisas que trazem no nosso dia a dia, que nós não conseguimos carregar, que dobram nossos joelhos, que tiram as nossas melhores forças, tiram os melhores anos da nossa vida. Deus às vezes tem que tratar conosco de uma maneira especial. Aqui, nesse texto aqui, o povo não queria e o mensageiro também não queria. Eu fico pensando, meu Deus, o que foi que Deus achou em Moisés? Para chamar Moisés. O que será que Deus... Você pode me dizer, pastor, o homem você não conhece, o homem você não lê a Bíblia direito. Mas o homem era criado lá no Egito, nas melhores ciências que existiam na época. O homem era formado, o homem tinha diploma, o homem falava várias línguas. O homem era o cara. Foi por isso que Deus chamou Moisés. Eu te pergunto, onde foi que Moisés usou o conhecimento que ele tinha do Egito? Se Deus precisasse, Ele usa, mas não precisa. Preste atenção, Ele usa, mas não precisa. Se Deus precisasse daquilo que nós éramos, nenhum dos discípulos tinha sido solicitado para trabalhar com Jesus, ninguém prestava. Não são as nossas boas qualificações que faz com que Deus venha nos escolher para alguma coisa para ser executada no nome dEle. Não. Moisés viveu 120 anos, 40 anos no palácio, 40 anos aprendendo, 40 anos sendo formado, 40 anos recebendo informações, ciência na mente, trabalhando com pessoas de alta sociedade, com pessoas do maior nível possível, 40 anos. Mas aí depois Deus o chama, e esses 40 anos não serviu para nada. Moisés pensou que era alguma coisa, durante 40 anos, ele pensa que era alguma coisa. Mas Deus o chama e o coloca no deserto por mais 40 anos, para ele entender e tratar com o próprio Moisés, para Moisés entender que ele não era nada. E depois Deus mais 40 anos, para colocar no coração de Moisés, que além dele não ser nada, ele tinha que acreditar que o Deus que ele servia, era Deus que era tudo, por mais 40 anos. Deus é Deus, Ele chama quem quer,
na hora que quer, para fazer o que quer, no lugar que Ele quiser. Ele pode me colocar e pode te colocar. Ah, pastor, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada, eu não tenho experiência, eu não tenho coisa alguma. Quem falou? Se Deus tomar você nas mãos, Ele vai transformar não só a sua vida, vai transformar o seu viver, a sua maneira de andar, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Eu coloquei algumas propostas que o inimigo tem, às vezes para nos tirar do lugar da promessa, para nos afastar do lugar da promessa. Qual a proposta do diabo personificada no faraó? Primeira proposta que eu vi aqui nesse texto. Primeiro, ele tenta menosprezar o seu valor. E depois menosprezar o valor do seu Deus. A primeira coisa que o inimigo tenta, e eu quero usar o texto, primeiro ele tenta menosprezar quem você é, depois ele tenta menosprezar quem é o seu Deus. O texto diz assim: mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não o conheço, nem tampouco deixarei ir Israel. Nós temos que entender uma coisa, preste atenção. O amor de Deus por nós é um amor diferenciado. É um amor que não espera, Ele espera, mas Ele não conta, às vezes, com o nosso retorno emocional. Quando nós amamos alguém, alguém faz alguma coisa contra nós, imediatamente parece que nós reagimos. E nós reagimos contrário daquela maneira. Ou reagimos como a lei de Newton, né? Da mesma intensidade, da mesma força, só que em sentido contrário. É o que às vezes nós fazemos. O que está dizendo aqui é que com o amor de Deus na nossa vida e com a caminhada que nós temos com Ele, nós não precisamos temer o que é que as pessoas venham falar de nós. O que as pessoas venham dizer que nós somos, quem nós somos, como nós estamos nesse mundo, nesta terra, quem nós estamos seguindo, quem que nós estamos sendo orientados, por quem não. Se nós estamos servindo a Deus, uma coisa é certa: não importa quem, quando, onde estejam falando de nós, se Deus tiver a última palavra vai dizer alguma coisa em relação a você e vai dizer que você é amado dEle, que você é especial para Ele. Por isso o nosso valor às vezes não é baseado, no que as pessoas pensam, mas naquilo que Deus pensa. Existem às vezes 3 maneiras de nós encararmos as coisas, sobre pensamento, sobre nós. Quando nós olhamos no espelho e vemos o que nós pensamos sobre nós mesmos. Nós olhamos no espelho e sabemos e pensamos quem que nós somos. A opinião que nós temos, a autoimagem que nós temos sobre nós. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é o que as pessoas dizem sobre nós. O que é que as pessoas estão dizendo sobre nós? Será que o que as pessoas estão dizendo sobre nós nos afetam? Tem afetado a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se conduzir, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de caminhar? Será que o que as pessoas estão pensando a nosso respeito tem abaixado a nossa cabeça? Tem nos colocado abatidos? Tem nos colocado em depressão? Tem nos colocado em angústia? Tem nos colocado presos, encarcerados dentro do nosso mundo e dentro das nossas casas? Primeira coisa, o que nós pensamos. Segunda coisa, o que os outros pensam. E a terceira coisa, o que Deus acha e o que Deus sabe que nós somos. O anjo foi dar um recado para Gideão. O anjo foi dar um recado para ele. E o anjo chegou e disse para Gideão assim, o anjo assentado, eu imagino o anjo assentado. A gente às vezes imagina anjo de asa, asinha branca, asinha
colorida, sei lá, asa de tudo quanto é jeito. Mas eu imagino, eu estou vendo um anjo, a Bíblia diz que o anjo estava assentado. Imagina, o anjo olhando Gideão e Gideão malhando trigo para esconder dos inimigos que tomavam deles. Ele escolhia o inimigo e tomava. Só esperava estar no ponto da colheita que eles podiam olhar para as montanhas que os inimigos estavam vindo. E aqui agora o anjo vendo aquela pressa de Gideão, de ver se pegava alguma coisinha, ver se guardava para a família, ver se guardava algum mantimento, algum sustento para a família. E o anjo chega para Gideão e diz assim para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão já tinha ouvido o diabo dizer para ele assim: não adianta você fazer coisa alguma, porque por tudo que você fizer, os inimigos vão tomar de você. Gideão já tinha ouvido isso muitas vezes e no seu coração estava marcado isso. Tanto que quando ele fala isso e responde para o anjo, ele já dá a própria sua estima, estava lá embaixo. Ele diz assim para o anjo: não adianta. Porque como que eu posso ser valoroso? Como é que é esse negócio de valoroso? Se eu fosse valoroso, Deus não estava deixando acontecer isso conosco. Deus não estava permitindo isso acontecer conosco. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Se Deus está dizendo que é conosco, se está dizendo que você tem valor na sua vida, que você é valoroso, é valorosa, não adianta o diabo chegar, não adianta o inimigo chegar e dizer que você não tem valor, porque não é a palavra dele, é o que está no coração de Deus, ao seu respeito, ao meu respeito. E Gideão disse para o anjo: não adianta, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um arrasta-pé, eu sou um vale-nada, um zero à esquerda, na minha casa eu não presto, da minha tribo nós somos a menor, e ninguém presta lá em casa. O que a gente tem pensado ao nosso próprio respeito às vezes? Por que às vezes nós temos pensado que, porque nós estamos passando por situações adversas, Deus não é conosco? O anjo disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão falou: eu não presto, eu não valho nada. Se Deus fosse comigo, não estava acontecendo essas coisas ruins. Às vezes nós temos esse mesmo pensamento de Gideão. Achamos que por coisas ruins estarem acontecendo conosco, significa que Deus não é conosco. Significa que nós não temos valor. Significa que nós somos nada. Significa que nós somos um Zé Ninguém. Não significa isso. Significa que você ainda continua tendo um valor especial para Deus. Espera, aquieta, vai passar o dia, vai passar a semana, vai passar o mês e você vai receber aquilo que Deus te prometeu. Deus disse para ele: vá nessa tua força e você vai livrar Israel. Que força que ele tinha, meu Deus! Que força que nós temos. Na nossa força nós não fazemos nada, mas Deus falou assim para ele, para Gideão: porque eu serei contigo, vai nesta tua força e livrará Israel das mãos do inimigo. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas se nós estivermos no nome do Senhor, se Ele estiver habitando na nossa vida, se nós estivermos sem o cis, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, saiba de uma coisa na sua vida: nós no final, a história vai ser boa, a história vai ser escrita, reescrita novamente, e nós daremos testemunho daquilo que Deus fez e fará na nossa vida. Diga amém, diga amém. Depois que o inimigo ele tenta menosprezar
Agora ele tenta intimidar. Mais um assunto que eu coloquei desse texto. Agora ele tenta intimidar. No verso 7 diz assim, preste atenção. Faraó dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, mas vão eles mesmos e colham a palha para si, e lhes imporei a mesma conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos e por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Intimidação. Ele não conseguiu menosprezar, ele não conseguiu te diminuir, viu que você continuou na caminhada. Agora ele tenta te intimidar, porque você conseguia, é o que Faraó disse, porque eles clamam: vamos sacrificar ao Senhor. Ou seja, as dificuldades, os impedimentos não impediram. Ei, preste atenção numa coisa, preste atenção. Testemunhar, falar de Deus no bem bom é fácil. Oh meu Deus, obrigado pela casa nova, é fácil. Oh meu Deus, obrigado porque o Senhor me deu um emprego maravilhoso, Senhor. Oh meu Deus, obrigado porque eu tinha um carrinho velho e agora estou de carro novo. Oh meu Deus, obrigado porque eu contratei mais 30 pessoas na minha empresa prosperou. Ei, isso não é o que Deus simplesmente quer na nossa vida, servir a Deus na abundância, glorificar na abundância, até o diabo faz. Eu quero ver, nós conseguimos, a prova de fogo é conseguimos adorar a Deus, acreditar que Deus vai cumprir a promessa na nossa vida, é quando nós estamos pedindo aumento e dão demissão para nós, é quando nós estamos pedindo casa nova e somos despejados, é quando nós estamos falando de empresa próspera e a empresa vai à falência. Servir a Deus da bonança é muito fácil. O que o inimigo está tentando, às vezes, colocar no nosso coração é exatamente isso. Que nós, a mesma proposta que ele fez. Satanás falando de Jó: olha, se eu fosse, até eu serviria o Senhor, se eu fosse abençoado como o Senhor tem abençoado Jó. Até eu te serviria. Porque um homem desse tem tudo na vida, tem todas as coisas. Para quê? Vocês estão me entendendo? O que Deus requer de nós, e às vezes nós passamos por alguns testes na nossa vida, exatamente para saber se nós vamos receber, para exatamente saber se nós temos maturidade, para saber se a maturidade já chegou no nosso dia a dia, é para saber se nós já estamos aptos a receber aquilo que nós queremos. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus não nos veio aqui nesta terra, morreu naquela cruz do Calvário para nos dar carro novo, para nos dar casa nova, não. Deus não veio aqui da sua própria vida para nos dar bonança e prosperidade simplesmente nesta terra, não. O Evangelho de Cristo não aponta para a terra, o Evangelho de Cristo aponta para o céu. Mas nós estamos sendo contaminados. Nós estamos sendo contaminados, infelizmente. Nós estamos que servir a Deus é toma lá, dá cá. Se eu sou bonzinho, Ele vai me abençoar. Se eu fizer a coisa certa, Ele vai me abençoar. Oh, gente, eu parei de fumar. Então Deus vai me abençoar agora. Oh meu Deus, eu prostituí, agora parei de prostituir. Então agora certamente agora eu vou receber aquilo que estava esperando de bens materiais. Deus não é desta maneira. Deus não quer colocar os seus olhos fixos. Tem pessoas que têm mais, outras têm menos condições de receber alguma coisa aqui nesta terra. Tem pessoas que Deus escolhe. Tem pessoas que Deus tira lá do pó, do lamaçal, do nada, e exalta essa pessoa. Coloca lá em cima, coloca em evidência, coloca por cabeça. Tudo que ele faz prospera.
Mas tem pessoas que é crente e é exatamente o contrário. Tudo que ele faz não dá certo. Mas vai para o céu, os dois vão para o céu. E é isso que importa, Deus veio morrer nesta terra exatamente para isso, preste atenção, olha para mim. Ele veio morrer nesta terra, foi para que eu pudesse ter esse entendimento, não importa o que aconteça nesta terra, o meu destino não é aqui. Se eu viver 60, 70, 80, 100 anos, o meu destino não é aqui, o meu destino está apontado para o céu. Um dia eu vou viver a eternidade, e eu quero viver a eternidade ao lado do meu Senhor, ao lado do meu Salvador, aleluia! Outra coisa que eu entendi aqui no texto, o inimigo então, já que não deu certo, ele tenta fazer agora uma parceria. Ele tenta fazer parceria. As coisas não deram certo, as tentativas anteriores, agora eu vou começar a chegar para mais perto. Eu vou começar a tentar fazer uma parceria. O texto diz assim: então chamou o Faraó a Moisés e disse: ide. O que o povo queria fazer? Sacrificar no deserto, levar suas coisas, sair dali do Egito. Aí Faraó, vendo que a coisa não estava boa, não estava conseguindo o seu intento total sobre as pessoas, sobre Moisés, sobre o que Deus falava, Faraó agora começa a dizer o seguinte, preste atenção. Então chamou Faraó a Moisés e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus, mas nesta terra. Ide, pode ir. Vai, você está falando em sacrifício? Você pode ir, vai sacrificar, leva o povo a sacrificar, mas nesta terra. O maior sonho do inimigo, é fazer com que nós sejamos uns crentes tão nominais, o mais nominal possível, mas que a gente deixe de entender a profundeza das coisas espirituais de Deus. O maior sonho do inimigo é fazer com que as nossas lutas aconteçam no seu campo de batalha, na terra dele. O maior sonho do inimigo é você vir aos cultos, todos os cultos da igreja, mas continuar mentindo. O maior sonho do inimigo é nesta terra, exatamente na terra dele. É que você seja um ótimo dizimista e ofertante, mas continue adulterando e prostituindo. O maior sonho do inimigo é que você trabalhe nas portarias da igreja, mas dentro da sua casa é um péssimo pai, um péssimo marido, um inimigo da sua esposa e do seu esposo. É no território dele. O maior sonho que ele tem é que as nossas lutas fiquem no território dele. É a tentativa que ele faz. Exatamente isso. Que a gente foque os nossos olhos dentro do seu território. Que a gente ache que está muito bom. Que a gente ache que está muito legal. Que ser crente hoje é charmoso. Pensa bem. Meu pai, nós falávamos assim para ele: não, pai. Ele via algumas pessoas que iam lá em casa, frequentavam lá em casa, e a gente falava: pai, isso não presta, isso não vale nada, não vale uma pulga atrás da orelha, não presta, pai. Que isso, meu filho, você está errado. Olha, ele é um homem de Deus. Quando ele saiu daqui, ele disse assim: fica com Deus. Irmãos, a nossa visão espiritual, às vezes está desta maneira cega, pequena, miúda, míope. Às vezes nós estamos pensando que é charmoso, como um Rotary Club, eu tenho que ter uma religião. Eu tenho que ter uma religião, todo mundo tem religião. Todo mundo tem, então eu tenho que ter uma. O que religião faz? Bom, o povo vai atrás de um Deus. O que esse povo faz? Vai nos cultos, vai cultuar nos templos, nos lugares. Então eu tenho que ser igual.
E às vezes nós passamos a vida inteira fazendo esse ritualismo sem entender que Deus é uma pessoa. E que Ele não mora mais no céu assim, Ele habita em nós. Ele não é um ser extraterrestre que me fez, que me formou, que me deu vida, que soprou nas minhas narinas, mas não participa da minha vida. Ele não é um Deus que me fez e me abandonou, que me deixou as minhas próprias sortes, ou falta delas. Não, Ele é um Deus que ouve o meu gemido, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. Ele se entristece quando eu fico triste, Ele se alegra quando eu me alegro, e Ele luta as minhas lutas. Glória a Deus. Às vezes nós pensamos que servir a Deus no Egito vai adiantar. Mas o Egito continua sendo lugar de escravidão. O Egito continua sendo lugar de derrota. O Egito continua sendo um impedimento para nós entrarmos na terra prometida. O Egito continua sendo um impedimento para nós nos entregarmos por inteiro a Deus. Um homem chegou numa igreja como esta. Ele entra numa igreja como esta e ele entra rastejando, porque ele não tinha as duas pernas. Ele não tinha as duas pernas. E ele entra com dificuldade, rastejando, e vai até onde o pastor estava orando. E ele com lágrimas nos olhos, e diante ali do que ele pastor, olhando para ele sem saber o que ia acontecer, ele olha para o pastor com o olho lacrimejando e diz assim para ele: pastor, será que Deus aceita um homem como eu pela metade? As pessoas ficaram olhando para ver o que o pastor ia responder. O pastor olhou para ele e disse: sim, Deus aceita um homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro nas mãos dele. Mas Ele não aceita um homem completo que se entregue simplesmente pela metade para Ele. Às vezes, no nosso coração, nós estamos inteiros, completos, sem doença, sem coisa alguma, temos todos os membros, temos todas as facilidades, temos tudo a nosso favor, temos a voz, temos uma boa dicção, sabemos falar, sabemos conversar, sabemos dialogar com as pessoas, mas temos vergonha de falar de Jesus. Temos vergonha de andar com uma Bíblia. Temos vergonha de dizer que nós estamos esperando Cristo voltar. Temos vergonha de dizer que um dia nós fomos salvos por um Salvador, um Senhor da nossa vida, mas que Ele também é o Salvador por excelência. Nós temos vergonha. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus, de quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, completo. Deus se entregou por nós por completo. Ele não vai aceitar menos de nós que nós nos entreguemos para Ele por completo. Existem algumas áreas na sua vida, que precisam ser colocadas diante do Senhor sem reserva. Existem áreas na sua vida que precisam ser tiradas de debaixo do tapete. Existem áreas na sua vida que você se envergonha delas, mas você ainda não teve a coragem de dizer para Deus: Deus, isso aqui é lixo, isso aqui não presta, eu não tenho conseguido viver sem isso, eu não tenho conseguido, tenho feito promessas e não tenho conseguido viver sem isso. O que Deus espera de você? Que você suicida? Não.
Eles esperam que você quebrante o seu coração, levante as suas mãos para o céu, abra a sua voz, abra a sua boca, comece a chorar diante dele, dizendo: Deus, eu sou pó, eu sou pó, eu sou pó, mas o Senhor pode me levantar e me colocar sobre a rocha, me tirar dessa lama e me colocar sobre rocha firme. Deixe-me te dizer uma coisa. O mundo e Deus são irreconciliáveis. Não tem como. Irreconciliáveis. Um homem estava num navio. Preste atenção. Ele estava sozinho no navio, numa viagem. Ele encontra uma jovem também no navio. Também sozinha. E depois de conversar, eles se encontraram, conversaram. Depois que eles encontram com aquela moça, na hora da despedida, ele diz assim para ela: eu gostaria tanto de passar essa noite com você. Eu gostaria muito de passar essa noite com você. Aquela moça olha para ele e diz: que isso? Eu mal te conheço. Ele disse: exatamente. É mais fácil porque nós não conhecemos, é que ninguém nos conhece. E ainda mais, você pode ser muito bem recompensada por isso. Ela disse assim: de que maneira que você está falando recompensa? Ele disse: se você passar a noite comigo, eu te dou 10 mil reais. Ela disse: 10 mil? 10 mil, 10 mil. Tá bom, 10 mil, tudo bem, mas eu não posso ficar a noite toda. Eu só posso ficar 2 horas com você, tá bom? Ele falou: tá bom, mas por 2 horas eu só pago 100 reais. Ela olhou para ele e disse assim: quem você pensa que eu sou? Ele disse: quem você é, nós já sabemos. Agora é só questão de saber o preço. Se você tiver um preço, e o inimigo souber, saiba que ele está disposto a pagar esse preço, para que você possa abandonar, tirar, esfriar na sua fé. Quantos estão me entendendo? Eu separei um texto para encerrar essa mensagem, que quando o inimigo tenta estas coisas todas e não consegue, agora ele tenta te desestruturar, te separar. E eu quero colocar aqui essa separação, tipo uma separação que ele tenta, uma separação, desunião familiar. O texto diz assim: Faraó disse, depois de longas conversas, Moisés conversando com ele, e diz assim: Faraó disse então a Moisés: é claro que eu não vou deixar vocês ir, porque vocês estão com más intenções. De forma alguma irá todo mundo. Somente os homens podem ir para prestar culto ao Senhor, da maneira como vocês têm pedido. A nossa família, a minha família, a sua família, é o bem mais precioso que Deus colocou nas nossas mãos. O bem mais precioso que Deus colocou nas nossas mãos. O inimigo, como um predador, ele sempre tenta, de alguma maneira, se você já assistiu aqueles filmes, que é o que eu mais gosto na televisão, é assistir aqueles filmes de Discovery, dos animais. Eu separo, gravo, ponho. Mas o inimigo age exatamente como um daqueles predadores. A Faraó aqui está dizendo: olha, tudo bem, não vai todo mundo não. Vai sair então somente os homens. Ou seja, o inimigo sempre tenta
desestruturar os lares, desestruturar as famílias. Os predadores, eles ficam olhando em busca dos animais, das presas mais frágeis, mais fracas, mais doentes. Toda casa, toda família, quase, tem alguém que é mais frágil. Sempre tem alguém mais necessitado. Sempre tem alguém mais problemático. Sempre tem alguém mais necessitado. Sempre tem alguém que precisa de cuidados melhores. Sempre tem alguém que cai e levanta. O inimigo sempre fica de olho numa destas pessoas, nas mais frágeis. Porque se ele ataca os mais frágeis, ele desestrutura toda a família. Porque toda a família vai ficar envolvida naquele processo. E vai se tornar um ciclo tão vicioso que nós perdemos o tempo da adoração, perdemos o tempo de estar na presença de Deus, perdemos o tempo de estar na palavra de Deus, perdemos o tempo de estar nos ajoelhando para buscar a Deus. Na Segunda Guerra Mundial eles descobriram que é melhor você não matar o inimigo num campo de batalha. É melhor você atingi-lo, deixar com que ele seja atingido, sei lá, numa perna, no corpo. Porque atingindo alguém sem matar, sempre vai ter mais um ou dois que vão ter que pegar e carregá-lo. Às vezes o inimigo tem feito exatamente isso nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós temos uma promessa. Nós saímos do Egito. Nós já saímos do Egito. O que Moisés falou para Faraó é a resposta. Eles tinham uma promessa. O que Moisés fala para Faraó é o resultado daquilo que nós esperamos e almejamos. Moisés disse para Faraó: de maneira alguma nós vamos sair daqui com o menino, vamos sair daqui com o velho, nós vamos sair daqui com as mulheres, nós vamos sair daqui com os homens, vamos sair daqui com os animais. E tem mais, você vai dar oferta, você dá coisas, porque nós vamos levar. Não vai ficar aqui no Egito nenhuma unha sequer. O que Deus quer da minha vida e da sua vida é que a gente saia, larguemos o Egito para trás e que possamos aproveitar esta viagem até Canaã. A viagem às vezes não é fácil. A viagem às vezes tem tropeços, tem dificuldades. Mas Ele tem uma assinatura, como eu disse lá no início. Ele dizendo: vai nessa tua força, porque eu sou o Senhor. Vai varão, vai varoa valorosa. Você tem valor, você vai conseguir. Mas minha família está muito desestruturada. Pastor, como que eu faço? A única coisa que nós devemos falar, às vezes nós não devemos conversar coisa alguma. Às vezes as nossas palavras se tornam tão repetitivas que às vezes ao invés de você ajudar, você começa a atrapalhar. O que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos no chão e nós temos um tempo para falar com Deus. Porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa, um milagre, é Ele que pode fazer. E nós não vamos ficar aqui nesse mundo rondando através de problemas. Nós não vamos ficar aqui circulando através de problemas. Eu não vou ficar aqui. A minha família tem promessa, a sua família tem promessa. Então nós não vamos ficar aqui. Os nossos filhos não vão ficar. As nossas famílias não vão ficar. O meu casamento não vai acabar. Os meus filhos não vão ficar desestruturados. A minha casa vai entrar no céu totalmente. A sua casa vai entrar no céu totalmente. Eu quero orar nesta noite.